Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Hoje vamos tirar aqui algumas dúvidas de alguns colegas em função do cenário econômico brasileiro. Nós tivemos agora no mês de junho um mês de deflação. O que significa? Significa que o nosso poder aquisitivo ele não perdeu valor, pelo contrário, nós tivemos uma valorização. O resultado do IPCA, que é o indicador oficial de inflação do país, foi de menos 0,23. Do ponto de vista econômico, isso é positivo, porém, a maneira pela qual ele foi obtido, nós estamos num cenário de recessão. Nós estamos hoje, as pessoas desempregadas, quase 14 milhões de desempregados, significa que as pessoas estão gastando menos, estão comprando menos, consequentemente, a inflação ela recuou. Isso, de maneira geral, é um ponto bom pela queda, ruim pela maneira como foi obtida. Mas é o cenário que nós temos e nós temos que viver com isso e nós temos que tirar proveito dessa situação. Se olharmos apenas no fator econômico, isso é muito bom, Um cenário onde você tem uma inflação negativa, ele mostra que o nosso custo está diminuindo e isso é produtivo. Pelo lado dos investimentos, isso acaba trazendo um efeito colateral psicológico negativo, ou seja, os resultados dos investimentos, principalmente em renda fixa, acabam perdendo um pouco do seu encanto, porque as pessoas, infelizmente, por desinformação, sempre olham para o resultado nominal e não para o resultado real. O que interessa nos investimentos, nós já falamos aqui por mais de uma vez, em outros vídeos anteriores, que o que interessa para o investidor é o resultado real. E o que é o resultado real? O resultado real nada mais é do que o resultado nominal menos a inflação. Quando nós temos um cenário de deflação, nós temos que somar essa deflação. Então, se você teve um resultado no seu investimento, vamos dizer, no mês de junho de 0,60, você, na prática, você tem que somar o 0,23 do IPCA. Então, lógico que não é simplesmente somar, você vai fazer uma conta financeira, Você vai multiplicar vai somar no seu 0,60, somar na inflação e faz essa conta para conseguir o lucro real. Então, na verdade, se você obteve 0,60 no seu rendimento, na prática ele foi de 0,83, porque você vai somar uma deflação, Então você teve um ganho real superior. Obviamente, muita gente não concorda com esse tipo de contabilidade, mas é assim que acontece. Quando você tem inflação, você desconta a inflação. Quando você tem deflação, você soma essa deflação no seu resultado. Embora isso fique parecendo assim um cenário de uma certa utopia, As pessoas falam, como assim? Meu investimento, a minha inflação, a inflação pessoal, ela está tudo subindo, mas a inflação é um indicador médio usado aqui no critério do IPCA pelo IBGE. Ele mede as maiores regiões do país e avalia a média das alterações de preço. Então, alguns subiram, outros caíram, na média a nossa inflação ficou em menos 0,23. O que faz com que a inflação do ano fique muito perto já de 3%, então na base inferior da meta do governo, que é 4,5 menos 1,5, Isso, de qualquer maneira, mostra que as medidas econômicas estão no caminho certo. Bom, mas nós não estamos aqui para tratar de dados econômicos, nós estamos aqui para falar de investimentos. E nós que estamos aqui falando de Tesouro Direto, a pergunta que nos chega diariamente é, e agora? Em que título eu devo investir? No Tesouro IPCA, no Tesouro Selic ou no Tesouro Prefixado? Então eu diria para você que vai investir agora, que ainda não investiu, você, se está começando, o Tesouro Selic ainda continua bastante atrativo, porque ele vem ainda herdando parte daquela Selic de 14,5, que agora está em 10,5, provavelmente vai ser reduzida na próxima reunião do Copom, muito provavelmente para 9,75, 9,5, O governo deve tirar 0,75, alguns falando em 1, mas ela deve cair abaixo de 10. Logicamente, o T-Selic começa a ficar se aproximar do rendimento da caderneta de poupança, mas esse cenário é natural. Quando a Selic começa a cair, a poupança começa a ficar mais atrativa, mas, de qualquer maneira,
Quando a Selic cair abaixo de 8,5, a poupança entra na nova regra e ela vai passar a render 70% da Selic, de maneira que o T-Selic sempre estará à frente da caderneta de poupança. Mas tirando agora o T-Selic de lado, que é para aquelas pessoas que estão começando e querem segurança, nós temos aí o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado. O que acontece com o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA ele paga uma taxa de juros na data da contratação, mais a valorização ou o desempenho do IPCA no período contratado. Então, neste momento de deflação, os títulos IPCA acabam perdendo atratividade porque eles vão passar um período onde você terá apenas o juro real, né? Embora o juro real hoje, vamos falar do Tesouro 2035, ele está na faixa de 5,60, que é um juros bastante interessante, mas como o IPCA está contribuindo de maneira negativa para o rendimento, embora isso para o resultado econômico é positivo, ele acaba dando um resultado aquém do que as pessoas esperam. E o Tesouro Prefixado, vamos pegar o Tesouro Prefixado 2023, que está pagando em torno de 10,40, 10,50, ele acaba tendo uma certa atratividade bastante interessante. Então, eu diria para você que está pensando em investir agora, se eu tivesse que falar o que você escolhe, eu diria para você que hoje, no cenário atual, o Tesouro Prefixado é o título mais interessante. Mas vai depender do seu objetivo, vai depender como é que você trata a parte de risco, como é que você se comporta, se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Você precisa fazer uma análise desse seu comportamento. Nós temos aqui nos vídeos anteriores como você deve fazer essa conta. No momento atual, o título que tem maior atratividade em função do cenário é o Tesouro Prefixado, porque 10,43. Se você tem deflação, ele praticamente está rendendo quase que taxa real. Obviamente, isso não vai acontecer, porque nós não teremos deflações todos os meses, mas vamos dizer que a inflação se comporte aí na casa entre 3% e 4%. Quando um título está pagando 10%, praticamente ele está dando na faixa de 6, 6,5% de ganho real, o que é maior que 5,6% do IPCA. Então, fazendo essa analogia, você tem que, no cenário atual, investir no Tesouro Prefixado está sendo mais atrativo. Agora, vai depender do seu objetivo, se você vai levar até o vencimento, se você está investindo para especular, se você tem um objetivo, pretende vender antes do vencimento, você precisa considerar tudo. Se você não sabe como isso funciona, volte aqui no nosso canal, dá uma olhada aqui nos vídeos anteriores que você terá, então, todas essas informações. Então, basicamente, você tem o Tesouro Prefixado está muito atrativo, o Tesouro IPCA, enquanto a inflação estiver nesse período de queda, ele vai perder um pouquinho, mas se você levar até o seu vencimento, você vai ter a inflação do período mais a sua taxa de ganho real. E o Tesouro Selic, ele começa a perder todo aquele glamour que vinha com a Selic estava alta, mas nós tínhamos Selic alta, mas também tínhamos inflação alta, de forma que o resultado real acabava não sendo o que a gente gostaria. Então esse vídeo é mais para responder aqui as perguntas dos nossos colegas, das pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal, e dizer claramente para vocês. Hoje, se eu tivesse que recomendar um título para vocês, eu diria, compre o Tesouro Prefixado. Mas cada um deve saber qual é o seu objetivo, qual é o seu comportamento e o que vai de encontro aos seus interesses, ok? Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando, deixe as suas perguntas, que nós, na medida do possível, vamos responder a todas, principalmente com o cenário político ainda continua tumultuado, né? Quem viu o nosso vídeo lá no começo do ano, quando foram os cenários que poderiam acontecer em 2017, ele está acontecendo o que a gente chamou de o pior cenário, que seria a turbulência política, né? A economia vai bem, mas a parte política não, e isso acaba trazendo resultados desconfortáveis ou não tão interessantes. O ideal seria que nós tivéssemos um mundo correto, tudo certinho com a política, porque a economia certamente daria os seus resultados. Então, deixem as suas perguntas aqui na área de comentário, continue compartilhando, continue nos prestigiando, não se esqueça de se inscrever aqui, e nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.